E aí pessoal, tô de volta aqui com mais um vídeo, vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto 94 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e 1155 de rating, bem perto dos 1200. Vou lançar o desafio aqui, mas antes disso não esquece de deixar o like no vídeo, se você estiver gostando, é claro, e se inscreve no canal também que a gente tem 2 vídeos por dia, todo santo dia. Vamos lá. Beleza, foi. Vamos de pretas, vamos insistir na nossa Ninja Índia, ou Índia da Dama. Beleza, ele jogou E3. Curiosamente, o cara não jogou o sistema London. E eu vou jogar E6 aqui, que é bem flexível. E eu posso jogar com opções de B6, que é estilo Índia da Dama. Acho que eu vou jogar B6 aqui. Então, assim, essa formação com B6, já falei pra vocês, ela é muito legal, ela é bem genérica, funciona em muitas posições. Você só tem que tomar cuidado se você não tá levando um E4. Vamos dizer, se já tivesse um cavalo em C3 aqui, aí você tem que evitar o E4 de alguma forma, né? Ou cravando o cavalo, ou jogando D5. Mas aqui, E4 tá controlado, eu posso fazer meu B6 aqui, que é um desenvolvimento bem harmônico. E é uma posição que não tá nem um pouco aberta, nem tática, não tem problema eu atrasar um pouco o desenvolvimento da ala do rei. Vou fazer isso já já. Então o bispo vai para B7 para evitar o E4. Dama E2, beleza. Ele tá jogando tipo um sistema Collie, que eu acho que é um sistema bem interessante. Tem bastante veneno. Ele até pode jogar E4 aqui, ele vai ter perdido um tempo, né? Mas é uma possibilidade. Eu vou jogar D5 aqui, que é uma formação legal. D5 é uma opção também, mas eu vou jogar D5. Eu tenho jogado bastante essa formação aqui, colocando o bispo em D6 e acelerando o roque. Né? Cavalo BD2 ele pode fazer. Eu vou jogar bispo D6. Podia acelerar um C5, mas aí também eu posso começar a abrir demais o centro e meu rei não rocou ainda, né? Bispo D6 está excelente aqui. Nosso amigo da França, né? França. Vamos ver o que ele vai inventar aqui. Cavalo D2, não desenvolvimento. Cavalo C3 é um desenvolvimento esquisito, mas ele quer forçar a barra do E4. É, vai ficar normal pra ele, eu acho, aqui. Não consigo explorar, né? Um jeito de dificultar um pouco o E4 seria fazer C5, pra dar o quê? Pra dar um pouco de instabilidade no centro dele. Mas eu não roquei ainda e ele pode fazer um... É, se bem que C5 ameaça C4, né? Só que ele tá ameaçando um garfo também. Vou fazer o rock aqui. Mas E4 ele tá numa posição legal. Gostei do jeito que ele jogou. Achei bem prático. E. Ah, eu tinha cavalo E4, talvez, né? Ah, cavalo E4 era uma reação boa. Agora ele me deu um tempo. Talvez esse era interessante, cavalo E4. Só que agora eu já roquei. Então lances mais de briga, assim, só fazem mais sentido pra mim, porque eu já roquei. E eu acho que C5 aqui é muito bom. Porque eu pego a iniciativa, ameaço ganhar o bispo com C4 também. Cavalo E4 é outra opção. Não pode tomar de cavalo que leva garfo. E se tomar de bispo, eu tomar aqui cavalo E5, tem cara boa, né? Cavalo E4 tem cara boa. C5 tem que analisar E4, mas aí E4 tem uma cara esquisita. Porque eu já posso tomar em D4, vai ter uns temas no cavalo aqui. Eu vou jogar C5, que é bem harmônico. E já ameacei ganhar uma peça aqui. E E4 tem que considerar C4 também. Ele vai ter um E5, ele recupera a peça, eu vou ter que avaliar essas trocas. E aqui ele perdeu uma peça já. Jogou o cavalo B5, mas agora C4. Ele pega meu bispo, só que eu tomo de volta e vai cair o bispo em D3. Então eu vou jogar C4, o bispo não tem casa aqui. Se tomar eu tomo, não tem casa pra cá. Ele o que? Deixou o bispo preso, né? Mais um motivo para ele não botar o cavalo em C3. Ele teria que ter jogado C3 em algum momento. Bom, esse aqui ganha uma peça, claro, mas eu vou permitir esse. Esse ele pega dois peões, mas assim, é dois peões de um jeito horrível para ele, porque ele abre meu bispo ainda, né? Eu posso jogar C por D3 se for muito pão duro, porque se ele tomar aqui, ele só pega um peão pela peça, e se ele pegar meu bispo, eu tomo em E2, ele tem que tomar minha dama, eu tomo a torre dele, e eu tô com uma torre inteira a mais. Então esse aqui acho que... Enfim, os dois estão muito ganhos aqui, mas eu vou tomar em D3. Eu tenho que calcular cavalo pro B7 aqui. Só que eu tomo, ele toma, e eu tomo a torre com cheque, depois eu pego o cavalo e tô com uma torre limpa a mais. Vai sobrar só essas três peças para ele.
E se ele tomar de dama ou de peão, eu tomo em D6, tô com uma peça limpa a mais. Os dois eram possíveis, né? E agora ele tá pensando, mas agora tá difícil já. Então ele deixou o bispo muito preso aqui, né? É interessante o sistema London, é o sistema Collie que ele jogou. O Dama 2 muito rápido eu não gosto, mas só pra voltar aqui eu vou explicar com mais calma na análise. Mas ele pode fazer roque, cavalo BD2, C3 e depois E4. Fica bem harmônica a posição dele, bem harmônica mesmo. Mas aqui ele deixou o bispo dele preso, né? E aqui não é tão fácil já resolver o C4, né? B3 talvez, só que era um lance feio, né? Enfim, ele levou o C4 e agora eu vou tomar em D6 aqui. Tô com uma belíssima peça a mais. Ele tem um peão pela peça. Jogou o cavalo E5. Eu vou fazer cavalo de BD7, desenvolvendo. Ele vai fazer F4. Ah, não fez F4. Vou tomar de dama aqui em D7, tá tudo certo. Bispo B4, ameaça minha torre. É um lance muito superficial. Qual que é a ideia de bispo B4? Só ameaçar a torre, mais nada, né? Eu vou botar a torre em E8. E vou trazer a torre para C8 aqui. Eu não joguei aqui por quê? Porque eu quero deixar essa torre vir para C8, a outra torre, né? Vamos jogar a torre de AC8. E aqui eu estou trabalhando um tema que eu falo muito para vocês, que não tem um nome ainda. Esse tema, tá? No meu livro vai ter um nome. Que é o quê? Você lutar contra o bispo adversário. A posição é ganha aqui, tá? Tem uma peça a mais. Mas assim, ele só tem um bispo, certo? Vamos falar de bispo, esquece o resto das peças. Ele só tem um bispo preto, então colocar as peças na casa branca me dá um conforto grande aqui. Esse cavalo tá em F6, mas enfim, eu posso botar em E4 e não é que você precisa colocar todas as peças em casa branca, né? Mas se você colocar as peças em casa branca, elas ficam muito mais confortáveis. Porque ele só tem um bispo de casa preta, né? Se tivesse um bispo de casa branca, ele poderia atacar minha dama, minha torre, né? Então presta atenção nisso. Quando o adversário troca um bispo, tenta ocupar as casas da outra cor. É uma dica bem genérica, tá? Mas funciona bem. Vou fazer cavalo E4 aqui. Agora eu tô com todas as peças em casa branca. Ixi, tá tocando interfone. Não é nada grave. Deixa eu ver. Deve ser alguma entrega. Eu não tô ouvindo o interfone, né? Então tá beleza. Depois eu vou atender. Botei o cavalo em D6, bispo D2. Segue tocando que vocês estão ouvindo? Não, não. Segue tocando o interfone. O microfone não tá pegando, que engraçado. Vou jogar o cavalo C4 aqui. Tô de olho no bispo, tô de olho no peão. Nossa, ele entregou tudo agora. Nossa, ele levou um super duplo, né? E cai o bispo ainda. Cavalo D2. Pode ser que ele vai abandonar. Abandonou! Nossa, caiu tudo aqui, né? Dama, torre. Me desconcentrei com o interfone tocando ali. Vamos voltar aqui pra revisão. Bora. Fazer uma revisão bem tranquila aqui. Não vou começar outra partida, tá? Vamos lá. Vamos ver a precisão. Acho que foi boa a precisão. Não olhei ainda. 89. Achei que tinha sido melhor, pra falar a verdade. Ele fez 73,5. Direito a um lance excelente pra mim. Bom, então D4, cavalo F6. E aqui eu tava jogando em algumas partidas da formação com G6, né? Estilo Grunfeld. Dá pra jogar estilo Índia do Rei também. Mas eu gosto bastante aqui dessa formação também, que é uma formação genérica de Índia da Dama. Com B6 aqui. Por que eu falo mais Índia da Dama? Por que eu não joguei a Ninzo Índia aqui? Primeiro, a Ninzo Índia só acontece quando o branco faz o C4 e cavalo para C3. Como é que é a Ninzo Índia aqui? Aqui C4, E6, cavalo C3. Essa é a defesa Ninzo Índia. Você crava o cavalo e evita que o branco jogue o E4. Ah, mas eu quero jogar Ninzo Índia contra qualquer coisa. Não existe isso. Você só faz uma defesa ou uma abertura de acordo com o que o seu adversário faz. Tem exceções, claro, sistema London, que você pode fazer contra qualquer coisa, né? Mas de pretas, você só joga de acordo com o seu adversário, né? Então, por exemplo, cavalo F3, E6, E3. Não, desculpa, ele jogou. Jogou ao contrário, né? Cavalo aqui. Você quer jogar a Ninzo Índia? Primeiro, isso aqui não é a Ninzo Índia, tá? A Ninzo Índia é quando você crava o cavalo. Você vai dar o cheque aqui,
Você pode dar o cheque, só que o cara joga C3 e aí não fez nenhum sentido você colocar o bispo ali. Então, assim, você, vamos dizer, decorar as aberturas ou defesas só vendo os seus lances é um péssimo hábito. Não faz sentido, tá? Uma defesa, uma abertura só acontece de acordo com os lances do seu adversário. Mas aqui o esquema de Índia da dama funciona muito bem, que é o quê? Peão aqui, cavalo e bispo e peão. Isso aqui já é bem mais genérico e funciona em mais situações. Ele tirou o bispo, bispo B7. Também 2 achei um pouco apressado aqui. Eu achava que roque é normal. E aí se eu faço D5, ele vem cavalo BD2. E ele pode preparar no dama E2 e E4 rápido. B2 direto pode ser, mas achei um pouco afobado. Eu joguei D5, roque, bispo D6, cavalo C3 meio esquisito. E eu tinha que ter jogado cavalo E4 mesmo. O E4 é realmente agradável para ele aqui. Esse aqui era possível. Ele não pode tomar, né? Tem o garfo. E se ele tomar aqui, aqui e aqui, tem cara boa pro preto isso, né? Eu posso até fazer F5 aqui, imagina, né? Depois cavalo. O cavalo tem um peão forte aqui. Limita, né? O cavalo para F3. O computador já prefere um pouquinho a posição preta e faz sentido, né? Eu entrego essa casa em E5, mas eu tenho um espaço muito grande aqui. Um espaço bem confortável, né? O cavalo vem para cá. Posso preparar um E5 depois. E o bispo aqui tá fechado, só que ele super protege esse ponto de E4, né? Ou seja, é um incômodo para as brancas isso. Eu vou querer fazer F3 em algum momento. Na hora que você faz F3, eu abro meu bispo, né? Esse é o ponto de você super proteger um ponto forte. Isso aqui é um conceito desde os livros super antigos. Meu Sistema, o livro do Ninzovich, fala muito sobre isso, né? A super proteção do ponto forte. Você, às vezes, defende um peão que está bloqueado com várias peças. Por quê? É um ponto forte. No momento que o adversário fizer a ruptura, suas peças estão jogando. Então é um conceito bem importante saber. Bom, mas eu fiz rock e aqui eu deixei um jogo muito fácil para ele. É quase um lance bom, ameaçando o garfo. Eu vou ter que tomar, ele toma. Eu acho que eu ia ter que tomar aqui, mas o branco tá muito confortável aqui. Não quer dizer que eu tô mal nem nada. Mas o branco tá bem confortável, né? Ele pode jogar C4, tira o bispo, traz a dama, traz a torre, traz a torre. Não é fácil desequilibrar aqui de pretas, né? Ele jogou bispo D2. E agora sim eu consigo já pegar uma iniciativa boa com o lance C5. Se eu fizesse C5 antes sem rocar, ele poderia ter um cheque, né? Meio desagradável. E agora C5 é importante. Ele já tem dificuldades aqui para defender o C4. Né? E4 aqui tem cara feia, não sei exatamente o que eu ia jogar. C4 é uma opção, CD4 é uma opção. Porque eu senti que ia ter uns temas em D4, né? Então aqui parece que peão toma e eu tô um pouco melhor aqui. Mas era melhor do que o que ele fez. Né? Ele joga cavalo B5 e esquece, né, do bispo. C4 e agora o bispo caiu. Essa vantagem tá totalmente errada, tá? Esse 0.91 ponto aqui é um absurdo, né? Tá bem mais que isso. Uma peça limpa mais. Por um peão, né? Então ele tinha que ter jogado um B3, mas é um lance que já não combina, né? Então o cavalo C3, que vocês sabem já, em posições de peão-dama, você não quer botar o cavalo em C3 na frente do peão. Então você botaria o cavalo em D2 e o peão em C3. Seria muito mais lógico. Aqui, por exemplo, né? Cavalo D2. E aí eu posso evitar o E4, vamos dizer que eu não evite. Ele poderia fazer o E4 ou ele pode jogar C3 aqui. E aí quando vem o C5, eu não tô ameaça no C4. Até posso fazer. Mas eu volto o bispo para C2, né? Não é um lance ruim, tá? C5 é um lance totalmente normal. Não é uma imprecisão, exagero. Mas ele mandou cavalo C3, roque, bispo D2 e aí C5. E agora ele veio o cavalo B5, né? Que já perde de imediato. Eu jogo C4, cavalo D6. Aqui o lance da preguiça seria a dama por D6, né? Porque o bispo continua preso, eu não preciso calcular nada. Mas assim, a gente não pode também desenvolver. Quando eu falo o lance da preguiça, às vezes é ruim o lance da preguiça, tá? O lance da preguiça é aquele lance que você não precisa calcular muito, mas que você já está consciente que você tem uma vantagem ou que é uma decisão boa, né? Agora você não pode falar, eu vou tomar aqui, porque se eu tomar aqui, ele vai ter vou ter que calcular isso. Quando a linha é mais simples, você não pode ter preguiça, né? A gente às vezes, eu falo às vezes brincando, assim, é natural você ter uma preguiça quando a linha é muito complicada e você tem uma opção mais confortável. Então vamos dizer assim, você tem duas opções. Uma você sabe que você, vamos colocar em avaliação no computador para facilitar, vai.
É claro que a gente não sabe a avaliação, tá? Tô só chutando. Você tem duas opções. Você tem uma opção que você ficar com 2 pontos de vantagem, que é moleza, é só capturar uma peça. Ou outra que talvez você fique 3 ou 4 pontos de vantagem, mas é uma linha confusa e longa. E comprida, que pode ser. Pode dar errado às vezes, né? Você não sabe se está certa aquela linha. Então, às vezes, você escolhe um caminho um pouco mais simples, porque é uma decisão mais prática. Xadrez é um jogo que é jogado com tempo. Então você pode ou tomar uma decisão super rápida que você sabe que você está bem, que você está ganho, ou gastar todo o tempo do mundo para tomar a decisão perfeita. Não precisa tomar decisões perfeitas no xadrez. Para você ganhar os jogos, tem que tomar várias decisões boas ou medianas ao longo da partida. Não precisa ser brilhante o tempo todo, né? Mas aqui o cálculo é muito simples. Eu tomo em D3, e se ele tomar em B7, vamos de cabeça aqui, né? Que eu mostrei durante a partida, né? Toma em D3, toma. Como é que tá a contabilidade aqui da partida, tá? Só pergunta como é que é a técnica para fazer a contabilidade das peças, né? Não tem muita técnica. Você pode ir tentando fazer a somatória aqui, tá? Aqui, nesse momento, como é que tá o material? Aqui. Eu perdi uma peça nesse momento, né? Tô com uma peça a menos. Agora aqui eu tomo em D3, as peças estão iguais. Esquece os peões por enquanto, tá? As peças são mais importantes. Eu tomo aqui, as peças estão iguais. Ele toma aqui, eu tenho uma peça a menos. Ele tem um bispo a mais. Só que eu tomo a dama dele nesse momento. Como é que tá? Eu tenho dama a mais por um bispo. Ele toma a minha dama. Ele continua com uma peça a mais aqui, porque as damas sumiram, ele só tem uma peça a mais. Só que agora eu vou tomar a torre dele com cheque, coroando. Eu tenho qualidade a mais nesse instante. Eu tinha uma peça a menos, ganhei uma torre por um cavalo, que é uma qualidade a mais. Ele toma aqui minha dama que acabou de nascer, tô com qualidade a mais, torre por cavalo, eu tomo o cavalo dele, tô com uma torre a mais. Esse é um jeito que eu acho às vezes meio complicado de fazer. O ideal é você ir pela visualização, né? Então, por exemplo, toma aqui, toma em E2, toma em D8, toma em F1, rei por F1, torre D8. E se você estiver bem treinado, você consegue visualizar o quê? Sobrou torre, torre, cavalo e cavalo. Para ele sobrou cavalo, bispo e torre. Só isso. Ou seja, você tem uma torre a mais. Esse é o método ideal para você contar as peças, tá? Só que eu sei que é mais difícil, porque você tem que visualizar bem e você tem que visualizar os lances e a posição resultante, como é que tá. Nesse caso, você nem precisa saber a posição resultante exatamente, só saber como é que tá a contabilidade das peças, que é bem importante você saber, né? E pelo seu instinto, você vai ganhar alguma coisa, né? Porque você tomou um bispo, uma dama e uma torre com cheque, e depois tomou o cavalo ainda, não é possível que você não vai ganhar nada, né? Teu sentido, teu feeling já diz, tua intuição já diz que você ganhou alguma coisa na brincadeira, né? Mas aí eu tomei direto. Eu podia jogar dama D6, só que eu permitiria ele tomar 2 peões pela peça. Que eu acho que é até ruim pra ele, porque ele tá levando um torre C8 aqui, tem um cavalo G4 aplicando mate quase, né? Tipo assim, torre C8, dama D3, eu tenho até uns cavalos G4 pra considerar aqui, né? Bom, tá caindo em C2, na verdade. Vamos dizer que ele faça esse. Aí cavalo G4 tem cara de ser bem ganhador, né? Tem bispo D5, tem tanto lance aqui que ganha, né? Então, ele tomar 2 peões, ele abre meu bispo. E abre essa aqui, minha torre também. Então, poderia deixar também. Mas eu joguei o mais simples, C pro D3, também convidando ele a jogar cavalo B7. Ele pensou um pouco aqui, jogou dama D3, mas a vitória é bem elementar. Dama D6, cavalo E5, cavalo BD7. E aqui, é claro que ele tá muito perdido, mas a última chance dele era o quê? Reforçar o cavalo de E5, que a gente chama. Como é que a gente chama esse cavalo? Você sabe, não? Eu já falei isso, mas faz tempo que eu não falo. É o cavalo de Pillsbury. Harry Pillsbury, um jogador de. Acho que dos anos 1800, não sei se 1900, acho que 1800, fim dos anos 1800 talvez. É um jogador que teve uma carreira muito curta. Era um grande jogador o Pillsbury, mas eu acho que ele faleceu bem novo a história dele. Mas enfim, quando você tem um cavalinho E5 com o peão em F4 reforçado, a gente chama de cavalo de Pillsbury. Ele deve ter sido o primeiro cara que pensou nisso, né? Muito tempo atrás. É claro que se eu tomar, ele toma aqui e tá aplicando o garfo. Só que eu vou fazer o quê? Aproveitar a casa fraca que ele me deixou com o lance cavalo E4, que é super agradável. Eu posso tomar o cavalo se eu quiser, ou posso até jogar F6 pra nem dar o gostinho dele colocar um peão em E5, né? Isso aqui eu tô muito ganho de pretas. Mas ele toma em D7, se livrou do cavalo logo. Bispo B4, torre 8, A3, torre C8, torre C1, e aí cavalo E4, que ele diz que é duvidoso, não tem nada de duvidoso nesse lance. É um lance perfeitamente normal aqui, cavalo E4, né?
E aqui que eu tava falando pra vocês, né? Tenta sempre colocar as peças em casas brancas quando o cara só tem um bispo de casa preta. Porque você foge daí da de possíveis ataques do bispo dele. Né? O cavalo é mais imprevisível, mas o bispo é muito previsível. É fácil de você perceber pra onde ele tá indo, né? Se o bispo dele tivesse em B3, por exemplo, imagina que o bispo tá aqui. A gente poderia imaginar um tipo de harmonia assim: dama D6, torre C7. Não precisa botar torre em E7 também, tá? É só um modo de dizer. Torre aqui, poderia dobrar na coluna, mas a dama ficaria mais à vontade em D6 aí. Se o bispo estivesse em B3. Então isso aqui é um hábito legal de você ter. Tenta fugir do bispo adversário. Isso não resolve todos os seus problemas, é óbvio. Resolve alguns dos seus problemas, que é evitar você levar temas desse bispo. Isso, claro, quando seu adversário já trocou um dos bispos. Não faz nenhum sentido isso, né? Você começa a ter um controle maior das casas brancas aqui, porque você já trocou o bispo do seu adversário. Bom, joguei cavalo E4, ele veio com F3, eu puxei o cavalo para D6 aqui. É claro que não me incomoda nem um pouco ele fazer a troca, né? Ele jogou o bispo D2. E agora cavalo C4 é um lance legal aqui. Ameaçando aqui, de olho aqui também. Aí ele entregou tudo com esse lance, né? Mas se ele defendesse com o bispo C3, como é que eu vou evoluir a posição, né? Eu acho que tem várias ideias aqui. Né? Um lance que me vem à cabeça é fazer um A5. Nem precisa fazer A5, né? E jogar um bispo A6 às vezes, para criar uma tensão aqui. Eu posso triplicar na coluna C, bater no peão, forçar ele a avançar C3. Posso preparar um E5, mas eu vou abrir o bispo dele, me desanima um pouco essa ideia, né? Geralmente eu vou usar o quê? Vou usar essa coluna semi-aberta, né? Que eu falo pra vocês. A coluna tá aberta pra mim, não tá aberta pra ele. Mas é uma coluna semi-aberta aqui que a gente fala. Mas posso jogar aqui. De novo, usa a mesma regrinha, tá? O bispo dele é de casa preta, vamos usar as casas brancas. Vamos jogar torre C6, torre C8. Bota uma pressão aqui, faz ele jogar C3. Aí eu vou aproveitar mais casas fracas aqui que ele tá deixando, né? Posso até fazer um F5 pra evitar o E4 dele a qualquer momento. Mas aqui é uma posição que você vai demorar pra ganhar, mas você vai acabar ganhando, né? Aqui eu não demorei porque ele entregou tudo, né? Ele jogou um dama B3 bem descuidado aqui. Pode ser que ele já perdeu um pouco o interesse no jogo também. E aí, cavalo por D2. E é um duplo bonito, né? Cai o bispo, atacar na dama. E ataca a torre de F1 também. E é isso aí. Vamos ver se ele tá jogando. Ah, ele tá jogando. Vamos ver rapidinho aqui como é que ele tá jogando. Aí fechamos o vídeo. Tá sofrendo aqui no final. Ih, ele deixou. O que tá acontecendo aqui? Ah, deixou fazer dama. Ih, o cara tá sem tempo. Não, peraí, como é que é? Quem abandonou? Ixi, agora me confundi. Peraí. As pretas abandonaram. Pô, o cara tinha 50 segundos só. Que isso? Respeitou o cara, hein? Nossa amiga abandonou de pretas aqui. Vamos ver como é que ele jogou bem rápido aqui. Ele jogou E5, beleza. Italiana, cavalo F6. Olha só, o pessoal tá sabendo, hein, Fegatello? Quem que lembra aqui? Cavalo A5, bispo B5. Bispo D7 ele jogou rápido. Essa é uma linha bem legal. O C6 é a linha principal aqui. Toma, toma. Mas o cavalo A5 já me surpreendeu que ele sabia, hein? Tá estudando aqui. Legal, hein? Cavalo D5 a gente sabe que não é bom. Essa aqui você tem que saber pra jogar. Você não vai jogar isso na raça, né? Essa aqui é uma variante bem legal, bispo D7. Ao invés do C6. Tomou. Dama F3 e o preto tá super bem com dama D5. Cavalo C3, trocou as damas, bispo D6. Jogaram muito certinho aqui. Eu gosto do preto. Roque. Caramba, tá parecendo o Guiri jogando de pretas aqui. Cavalo C4, torre D8. É o Carlsen de pretas aqui, né? Ah, aqui acho que ele tinha um bispo E5, talvez, né? Bom, mas ok, cavalo B6 deixou passar uma chance ativa. Torre 2. Agora começou a jogar meio torto. Tomou C4. Bom, já tá bem razoável dentro do possível, né? Uns lances esquisitos de final aqui. Trocou, cheque. Agora ficou ganho preto. Tinha um cheque, né? Cheque, torre D2 pra ganhar um cavalo. Meu Deus, como é que ele perdeu aqui? C5, cavalo D7 tá bom. Tirou o cavalo da reta. Tomou. F3. Ah, esse peão. Como é que esse peão curou? Ele se emocionou aqui, né? Que o cara ficou apurado de tempo. Era só tomar em C5 aqui. Ou trazer a torre, qualquer coisa. Ele jogou B6, que tá bom, também não vou reclamar. C6. Agora você tem que ir atrás desse peão, né? Cavalo E5 e tomar esse C6 aqui. Ou cavalo C5 tá bom. Jogo cavalo C5 tá bom.
A5 e aqui ele foi muito descuidado. Meu Deus, torre B1. Ele se emocionou, né? O cara tinha 50 segundos. Ele jogou partidão aqui, o cara de pretas. Mas assim, você tem uma peça a mais. Sua única dor de cabeça aqui é o peão do cara, né? Que tá bloqueado por enquanto. Mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer B5, tem que jogar B por A5, trazer o rei, né? Ele jogou um torre B1 muito descuidado, né? Tomou, e aí C7. E aí ele tomou e abandonou aqui. Ele jogou e abandonou, né? Rei G7. Pô, que legal a partida. O cara estudou um pouquinho ali o ataque fegatado de pretas, jogou lances normais. O final agradável, lances, assim, de desenvolvimento, foi ficando bem. E jogou mais rápido que o adversário também. Só que aí um descuido pequeno e a posição desmoronou 100%, né? Aqui. É assim que acontece as derrotas muitas vezes, né? Quando você acha que acabou, o cara tá sem tempo também. Mas é isso aí. Deu ruim pra ele. Não vou assistir mais aqui, tá? Mas ele. Agora ele foi embora. Perdeu de mim, jogou mais uma, ficou ganho, fez uma besteira e aí ele falou: acho que tá na hora de dar uma descansada aqui. Tá na hora de voltar pro trabalho, né? Chega de ficar jogando 10 minutos de qualquer jeito. É isso aí então. Chegamos em 95 vitórias. Opa, desconectou aqui. 1163. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele joinha, de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!